Semana 8, capítulo parte Procuradores, parte 3, parte final da semana 8, tá beleza? Representação do empregado falecido, leitura do artigo 75, inciso 7 do CPC, artigo 1º da Lei 6858/80. Meus amigos, nós temos alguns fatores prementes à minha explicação posterior. O que seria? Primeiro, quando o empregado moveu a ação trabalhista, morreu, eu tenho que então falar em sucessão processual. Então, nesse caso, quem vai continuar com a ação vai ser vai ser a sua esposa, cônjuge, companheira, os seus filhos ou os seus pais, tá certo? Então vai ser lá os herdeiros na linha civil, né? Os sucessores hereditários ou na linha civil, tá? Se houver então a possibilidade dessas pessoas comparecerem no processo, ótimo, não tem problema algum. Se o sujeito deixou espólio, blá, 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 quem vai ser então o seu representante será, lógico, o inventariante. É o que eu falei aqui no artigo 75, inciso 7º do CPC, tá certo? Nem sempre vai haver abertura de inventário, porque só vai abrir inventário se o morto tivesse bens, né? Normalmente o empregado não tem nem onde cair morto de gerar bens. Então ocorre muito na ação trabalhista de simplesmente a parte pegar uma declaração do INSS, comprovar que ela era então dependente, que tinha dependência e tal, e juntar no processo e já ser válido como habilitação. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que no processo do trabalho, esse processo de trabalho ele não depende sempre de uma ação judicial na justiça comum. O juiz simplesmente pode continuar o processo por meio de uma habilitação legal, que é feito por uma certidão fornecida pelo INSS, que declara, um atestado que declara quem são os seus dependentes. Aí junta no processo trabalhista e continua a ação. No entanto, se houver, então, o inventário no juízo comum, o juiz trabalhista tem a faculdade de suspender o processo trabalhista e esperar a solução da justiça comum. Tá certo? Olha o que eu coloquei aqui, ó. O processo civil pressupõe a abertura de inventário dos bens deixados pelo decujus, certo? Considerando que nem sempre é aberto inventário pelo empregado. Tudo bem? Ou porque não deixou bens, ou porque os seus familiares negligenciam ou promoveram a abertura do inventário. O certo é que na prática processual laboral, o que exige? Prevalece o princípio da instrumentalidade das formas. Tem-se admitido que o empregado falecido seja representado por seus herdeiros ou dependentes, ou ainda por seu espólio. Viu? Então eu não preciso obrigatoriamente de inventário para continuar na ação ou para mover a ação contra a empresa. Tá? Então pode ser pelo espólio, na pessoa do inventariante, por seus dependentes ou por seus herdeiros. Tá certo? Inclusive, a liberação de alvará, né, alguns falam até em jurisdição voluntária, se tem só liberação de alvará, liberação do FGTS, basta que você leve lá o atestado de óbito, o atestado do INSS, que eram dependentes, e pedir a liberação para o juiz, o levantamento aí do FGTS, tá certo? E pronto. E eu trouxe aqui uma posição majoritária que é o seguinte, ó. Existindo bens do empregado falecido, ou se esse falecido deixou filhos menores, o correto é a abertura de inventário, devendo o processo laboral ser suspenso até a nomeação de inventariante. Após a nomeação do inventariante e sua habilitação incidente nos autos, o processo volta ao curso normal. Tá certo? Meus amigos, se não ocorre prescrição para o menor trabalhador, tomem cuidado, viu? Para o menor trabalhador, não vai haver qualquer tipo de prescrição até ele completar 18 anos. Então, se ele foi contratado com 7 anos de idade, trabalhou até os 17 anos, ele vai receber os últimos 10 anos. Tá beleza? Vai receber os últimos 10 anos. Isso não se aplica para o filho menor do empregado que morreu.
Nesse caso, tem prescrição lá, viu? Tem prescrição. Só não vai correr prescrição para o filho menor do trabalhador que morreu até os 16 anos. Depois dos 16 anos de idade, corre a prescrição normal. Tá beleza? Em algum ponto da matéria nós veremos isso aqui, mas eu quis adiantar por força de hábito, porque eu nasci de 7 meses. Tá beleza? Pois bem, então tome cuidado com isso aí, viu? Isso é uma questão muito forte. Prescrição somente para os menores de 18 anos não corre, artigo 440 da CLT, se ele for o trabalhador. Se ele for um herdeiro, deixa eu explicar, dar um exemplo melhor. Então pense, o sujeito morreu em 1909, morreu em 2000. A criança tinha 10 anos de idade. Em 2016, ela completou 16 anos de idade. Então, com 16 anos de idade, começa a correr a prescrição porque ela era filha de um trabalhador que morreu. Ela não era trabalhadora. Se eu só vou aplicar a falta de prescrição se ela fosse trabalhadora. Tá beleza? Qualquer coisa na aula online, vocês me pedem uma explicação que eu faço de novo. Representação das pessoas jurídicas e outros entes sem personalidade. Gente, isso aqui, o que eu coloquei aqui, todos os artigos, eu fiz um apanhado dos artigos, súmulas, súmula 456, OJ 255, 318, 436, artigo 75 do CPC, artigo 843. Por quê? Tudo que fala sobre, então, essa representação de pessoas jurídicas e outros entes sem personalidade. Professor, quem são entes sem personalidade? Nós temos a massa falida, não tem personalidade jurídica, os condomínios não têm personalidade jurídica, tá certo? Esses são os entes sem personalidade jurídica. Pois bem, coloquei aqui, massa falida, quem são os seus representantes, né? Eu tenho o administrador judicial, a herança é o curador, o espólio, o inventariante, o condomínio, administrador, síndico, tá certo? Só para vocês terem aí, daqui uns, 2 anos, quando vocês se formarem, falar, meu Deus, eu estou defendendo quem aqui? Deixa eu procurar aquele material fantástico do professor aqui, ligar para ele e depositar também um dinheirinho aqui na conta dele, que ele foi demais para mim. Beleza? Ótimo. Pois bem, trouxe até a lei 2.757 que fala sobre os condomínios residenciais e comerciais. A representação, gente, é pelo síndico, viu? É o síndico eleito. Vamos lá. Tratando agora de empregador doméstico. Gente, eu tenho fascínio pelo Instituto do Empregadorismo Doméstico, tanto em relação ao empregador como ao empregado. Olha só, o empregador doméstico, qualquer pessoa que fizer parte daquela família e usufruir do trabalho da pessoa doméstica, essa pessoa vai ter legitimidade para configurar no polo passivo da ação. Então, eu tenho uma casa com os pais e 5 filhos, lógico, tem que olhar a capacidade processual. Eu não vou colocar um menino de 7 anos para falar lá em juízo. Vou acertar essa gola aqui, gente. Essas blusas caras, assim, elas... Não posso nem mexer agora, tem que ficar assim. Olha aqui. Tem pai, mãe e 5 filhos. No polo passivo, gente, eu não preciso colocar necessariamente a pessoa que anotou a carteira de trabalho do menor. Olha que interessante. Eu simplesmente vou colocar qualquer uma das pessoas que usufruiu, né? Qualquer uma dessas aqui, que usufruiu da mão de obra do trabalhador. Bacana? Ótimo. Certo? Não necessariamente quem anotou a carteira de trabalho. Além disso, para o empregador doméstico réu, não necessariamente deve comparecer em juízo uma das pessoas da família, ou aquelas pessoas que anotaram a carteira, ou aquelas pessoas que usufruíram do trabalho do empregado doméstico. Eu, como réu, posso mandar qualquer pessoa. Eu posso falar assim, eu estou gravando a aula aqui, meu vizinho, tem uma ação lá na JT, Justiça de Trabalho, você pode comparecer lá para mim, aconteceu isso, isso e aquilo. Ótimo. E o juiz não vai julgar a revelia. Vai considerar que houve a presença, então, aí do réu. Tá beleza? Coloquei aqui, súmula 377 admite a representação do empregador doméstico por preposto não empregado. E agora eu vou trazer uma novidade já falando também, tá certo? Eu sou uma pessoa de novidades. O que acontece? Todos, atualmente, com a reforma trabalhista,
todos os prepostos ou representantes dos empregadores dos réus em juízo, eles não necessitam mais obrigatoriamente que sejam empregados do réu. Então eu tenho empresa lá, Lojas Americanas. Antes, obrigatoriamente, eu só poderia mandar como preposto quem fosse empregado da empresa. Agora não. Eu posso catar no vácuo, estou lá na porta da Justiça do Trabalho, não tem ninguém para ser meu preposto, eu simplesmente passo a mão de um e falo assim, você pode ser preposto da minha empresa? O cara pode. Mas o que ele tem que saber, gente? Ele tem que saber, ao menos, contar os fatos. Então eu chego para ele com tudo, como é que foi, explico, aconteceu isso, 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 o juiz perguntar se pode contar essas verdades aqui, que são essas as verdades do caso. Então, na verdade, o preposto não precisa ser empregado do réu e o preposto não precisa ter presenciado os fatos que lhe serão arguidos no momento do seu depoimento. Simplesmente ele pode só ter ouvido ou alguém pode ter te contado. Tá beleza? Então essa súmula 377 do TST ela vai ser cancelada ou vai ser readaptada ao parágrafo 3º do artigo 843 da CLT, que mudou aí com a reforma trabalhista. Beleza? Beleza, querido professor. Vamos lá. E quanto ao grupo econômico? Vocês podem ler o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Viu? Vamos lá, só tirar uma parte que eu não quero falar sobre o assunto que eu coloquei estava cancelada. Grupo econômico são as empresas que integram, empresas integrantes do grupo econômico. Esse grupo econômico são aquelas empresas que estão interligadas, que estão em conexão com o mesmo objetivo, que é atingir um fim econômico, que é acumular riqueza. Então, o grupo econômico, gente, dentro do processo de trabalho, dentro do direito de trabalho, ele não precisa daquela formalização notarial, ele não precisa que a parte vá lá no cartório competente e faça o seguinte, olha, eu quero registrar que essas empresas são um grupo econômico. Não, no processo de trabalho, do ouvir dizer de ser um fato público notório, o grupo econômico ele pode, então, simplesmente existir porque eles têm fins econômicos que são complexos e conexos, certo? Podem ler o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. O grupo econômico é formado, então, por empresas, embora cada uma delas tendo personalidade jurídica própria, cada uma delas com CNPJ, elas estejam ligadas por colaboração, por direção, por administração, tá certo? Uma aí com a outra. Então, no grupo econômico, eu tenho empresas, inclusive, com finalidades, com objetivos sociais distintos. Eu tenho lá as lojas americanas que vendem produtos alimentícios, eu tenho uma farmácia, eu tenho uma padaria. Podem formar um grupo econômico, tá? Não tem problema algum. E essas empresas do grupo econômico, elas podem mandar um só preposto representando todas as três, tá? Olha o que eu disse aqui, ó. Empresas integrantes do grupo econômico podem ser representadas por um único diretor, que por sua vez poderá nomear um só preposto, necessariamente empregado de uma das empresas para representar todo o grupo, tá? Vou tirar essa parte porque, por força do artigo 843, o preposto da parte reclamada não precisa mais ser obrigatoriamente empregado. Então, vou deixar só o artigo 843, viu? Vou escrever assim, ó, vejam parágrafo 3º. Tudo bem? Felizes aí? Ótimo, um grande abraço. Foram, então, 3 aulas de 15 minutos. Dá para todo mundo ver, tomando banho, escovando dente. Tá? Vai ser bem rápido. Dúvidas, por favor, mandem todas. Se cuidem, se protejam, porque eu quero todo mundo vivo, que ainda não humilhei nem a metade que eu pretendo humilhar até o final do nosso curso. Grande abraço, gente!